Por iniciativa dos alunos de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo, aconteceu aqui em Vitória a primeira Conferência Capixaba de Tecnologias Ambientais. E a gente veio aqui conhecer o que há de novo de desenvolvimento sustentável. A conferência teve como objetivo atualizar os participantes sobre tecnologias ambientais disponíveis no mercado, estimulando o desenvolvimento da inovação tecnológica na área de meio ambiente em universidades e empresas. Uma iniciativa do curso de Engenharia Ambiental e do mestrado profissional em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável em trazer a cada 2 anos discussões profissionais, temáticas a respeito de eventos que demandam a academia, que demandam as engenharias, soluções. Então, é um evento produzido pela Engenharia Ambiental do Centro Tecnológico da UFS, e eles desenvolveram os temas que para eles mais chamavam a atenção nesse momento, com eventos relacionados ao ambiente rural, eventos relacionados ao ambiente urbano, relacionados a desastres e remediação e relacionados a controle de poluição e uso de informação georreferenciadas. Durante os 2 dias de evento, a programação levou aos estudantes discussões sobre temas variados: construções sustentáveis, meio urbano, meio rural e energia foram os temas das palestras e mesas redondas com os diversos convidados. A Conferência Capixaba de Tecnologias Ambientais surgiu com um projeto dos alunos da graduação da Engenharia Ambiental, da UFES, em que eles buscavam trazer um evento aqui para o Estado que combinasse as tecnologias que são desenvolvidas aqui no Estado e também com as novas tecnologias que estão surgindo. Visto que nós, alunos da graduação, e também os alunos de mestrado, doutorado, que também participam da conferência, precisam se atualizar de acordo com o novo mercado, com as novas tendências e também com as novas necessidades. Professor, como está a situação dos recursos hídricos aqui no Espírito Santo hoje? Nós evoluímos na gestão das bacias hidrográficas? Eu diria que sim, modestamente, mas temos avançado sim, com a criação da política de recursos hídricos, em 98, o Estado passa a atuar mais na via de gestão. Então, a organização do sistema, trabalhando comitês de bacia, tentando envolver a sociedade, mas ainda, eu diria, pelo fato dos instrumentos de gestão estarem muito pouco sendo implementados, isso torna difícil a efetividade do sistema. Certo. Parece que se fala pouco na parte de medição de vazão dos rios, de monitoramento da qualidade e da quantidade das águas das principais bacias hidrográficas do nosso estado. Sim, é importante sim ter uma rede densa de monitoramento, mas eu diria que o estado aqui não é dos piores, por causa do seu tamanho. Então, em relação a uma densidade, o número de estações pela área, não é tão pequeno assim. Mas o ponto que eu diria que devemos avançar é sair um pouco dos cursos principais. Uma boa parte da população está nos afluentes, está nas microbacias. Então, como aumentarmos as densidades fora dos cursos principais? Para fazer chegar ao produtor rural de uma forma mais fácil. Certamente, ou seja, o que se tenta fazer é tudo por estimativas de interpolação de onde se mede para os locais onde a gente não tem monitoramento. Mas isso, quando você agora descentraliza a gestão, traz os comitês, a rede não está compatível com essa nova escala de cada comitê. Então, cada comitê precisa de detalhe. E nós não temos detalhe a oferecer para os comitês. Vai começar a cobrança pelo uso da água? É importantíssimo. Há um projeto de lei, a lei, está sendo revisada na Assembleia e a cobrança está ali sendo considerada. Todos os instrumentos da política de recursos hídricos têm que ser implementados. Não tem essa de será que vamos? É importante que se implemente, senão nós vamos estar aqui tentando tapar
o sol aí com peneira. De uma maneira geral, a qualidade da água que consumimos, ela vem caindo não só falando no abastecimento da Grande Vitória, mas nos principais bacias hidrográficos? Certamente, com o avançar, né, do desenvolvimento, vem junto esse potencial de degradação da água bruta, a água nos mananciais. As companhias de saneamento, elas, junto com a vigilância sanitária, têm que oferecer água para a população tratada, dentro dos parâmetros exigidos. O que eu digo que está sendo degradado é a água bruta, a água no manancial. Professor Edmilson, qual o caminho que a gente deve seguir? Eu acho que eu diria algumas palavras-chave. Gestão de fato descentralizada e participativa. A gente tem que sair dos mesmos, não é só dos grandes usuários. Acho que há uma grande porcentagem da população que consome água e está espalhada pelo território do Estado. Então a gestão ela é integral, ela não é somente setorial e considerando apenas alguns poucos usuários. Nós tentamos mostrar aqui hoje para todos os congressistas algumas estratégias para aumentar a permanência da água em nível de bacia hidrográfica, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais, porque o problema ele é integrado. Nas áreas urbanas as questões se agravam, por quê? Porque nós temos um uso e ocupação do solo bastante inadequado. Com isso, praticamente toda a água da chuva se transforma em escoamento superficial, já que nós não temos áreas para infiltração da água no solo. O correto nas áreas urbanas seríamos preservar zonas de recarga, para que parte da chuva pudesse infiltrar e assim nós teríamos menor escoamento superficial e menor magnitude das ondas de cheia. Infelizmente, o que se faz nas áreas urbanas, até em função do crescimento urbano bastante desordenado, são medidas paliativas, como, por exemplo, no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, construção de piscinões, que serve para armazenar parte do escoamento superficial antes que ele atinja as calhas principais dos rios da bacia hidrográfica. Agora, quando nós construímos um barramento para fins de regularização de vazão máxima, nós atuamos só no efeito do problema e não na causa do problema. A causa seria o quê? Reduzir o aporte de escoamento superficial que causa erosão hídrica, que causa um arraste de sedimentos e de detritos para as calhas dos rios, gerando um aumento e uma magnitude muito grande dos picos de enchente. As cidades que têm uma topografia muito irregular, né, com morros, como que isso pode ser feito? Na realidade, nas áreas onde a topografia é muito irregular, a situação agrava ainda mais, porque a declividade influencia decisivamente na velocidade com que o escoamento superficial ocorre. Quanto maior a declividade, maior a velocidade de escoamento, consequentemente, maior poder de arraste e de tragédias desse escoamento superficial. É lógico que em áreas urbanas o ideal seria evitar a ocupação desordenada das áreas de encostas, porque nas áreas de encosta nós deveríamos preservar com a vegetação nativa para aumentar o aporte de infiltração. Infelizmente isso não ocorre, então hoje a situação se torna muito complexa, mas o ideal seria o quê? Uma política de uso e ocupação dos solos de maneira ordenada para usar os solos em função da sua aptidão. E nas áreas de maior declive, nas áreas de encosta, evitar construções, moradias de pessoas para que as tragédias não ocorram no período chuvoso. Caso contrário, nós continuaremos tendo essa persistência de tempos em tempos de eventos e de catástrofes nas cidades e principalmente nas zonas urbanas. Os problemas são inúmeros, né? Desde o entupimento dos sistemas de drenagem que custam caro e acabam provocando problemas de alagamento, né? Não, com certeza. Na realidade, nenhuma obra de drenagem que é feita nas áreas urbanas consegue prever a capacidade de ocupação do uso do solo. Então se constrói as obras de drenagem pluvial, mas com pouco tempo essas obras já são insuficientes para suportar todo o acréscimo de escoamento. E isso faz com que a situação continue se agravando cada vez mais. Então a situação é bastante complexa, tem que passar por uma política de ocupação ordenada nas áreas urbanas, caso contrário esse problema não terá uma solução no curto prazo. Qual a sugestão que o senhor dá para os administradores públicos? A sugestão, na realidade, nós temos que partir, inclusive, para uma política de conscientização da população, de educação ambiental, mas uma questão complexa, que eu até mencionei na minha palestra,
que uma das questões que aflige e que acaba agravando a questão ambiental é a degradação socioeconômica da população. Nenhuma população mora no topo de morro, na encosta, porque quer. Ela mora porque não tem nenhuma outra opção para que ela, tenha a sua residência. Então, na realidade, a questão ela é muito complexa. O ideal é que, ao se planejar as cidades, tivesse uma política de urbanização, um plano diretor de cidades, para evitar a ocupação tanto de áreas de encostas, quanto de áreas marginais aos rios, porque nessas áreas marginais nós temos alagamentos com qualquer chuva que ocorre nas cidades. Agora, é uma questão complexa e hoje, infelizmente, a gente percebe que as políticas estaduais e municipais atuam só no sentido de resolver problemas pontuais, não agindo em estratégias de grande escala para resolver de maneira definitiva a questão ambiental e particularmente a questão de erosão hídrica e de enchentes que ocorrem nas grandes cidades. Parece que todo ano acabou as chuvas, em pouco tempo as pessoas esquecem de tudo que aconteceu, todas as tragédias, parece que não existirão mais até uma próxima enchente. Isso aconteceu, por exemplo, uma tragédia recente em Petrópolis, pouco tempo depois daquilo que aconteceu, nós começamos a ver o quê? Muito desvio de recurso público que foi aportado exatamente para obras estruturais para minimizar os problemas. Agora, inclusive naquelas catástrofes que ocorreram na Serra de Petrópolis, na região de Petrópolis, na região serrana, nós temos que tomar cuidado que algumas regiões são mais sensíveis. Mesmo sem a ação humana, elas são mais sensíveis a deslizamento. Então, tem que ter um estudo geológico de toda a cidade para verificar quais são aquelas áreas com potencial maior de risco para as comunidades e nessas áreas tem que se ter uma política das prefeituras para a desocupação. Caso contrário, nós vamos continuar tendo mortes e tragédias ao longo do tempo. Okay, muito obrigado, professor. Estamos aqui com o professor Rubens Alves de Oliveira, que é um dos inventores do irrigômetro. Professor, fala um pouquinho sobre essa tecnologia de controle da irrigação. Bom, o irrigômetro é uma tecnologia que agrega toda a complexidade relacionada a tipo de solo, tipos de culturas, diversidade de equipamentos de irrigação e diversidade de condições climáticas de uma maneira sistematizada, no sentido de fornecer para o irrigante, para o produtor, se está no momento certo de irrigar, qual é a quantidade de água que a cultura está precisando e qual é o tempo que ele tem que deixar o sistema de irrigação dele funcionando para aplicar essa água necessária às culturas, sem desperdício, que gera uma série de problemas e, de outro lado, sem falta, que afeta principalmente a produtividade e diminuindo a renda do produtor. Vendo a sua palestra, eu fiquei bastante impressionado e principalmente pela simplicidade da proposta e que chega a ser operada, inclusive, pelo próprio produtor rural. Com o uso do irrigômetro não tem conta. O produtor não soma 1 mais 1, não subtrai 1 de 1, parece uma mágica, mas é assim. Se chove, por exemplo, o próprio irrigante ele tem condição de saber se aquela chuva foi ou não suficiente para atender, para repor o déficit hídrico que existia no solo antes da ocorrência da chuva, tudo sem fazer conta. É simplesmente um processo de abertura e fechamento de válvulas e de regulagens 4 vezes ao longo de todo o ciclo, quando necessário, muito simples de ser feita, inclusive demorando aí em média não mais do que 1 minuto. Certo. A irrigação tem evoluído muito no mundo e aqui no Brasil parece que existe ainda um grande potencial. Fala um pouquinho sobre esses dados. Bom, se a gente pegar, por exemplo, a Índia tem em torno de 60 milhões de hectares irrigados, a China em torno de 55 milhões de hectares irrigados, os Estados Unidos em torno da faixa de 25 milhões de hectares irrigados, o Brasil tem 4,5. Então, com esses 4,5 milhões de hectares irrigados representam aproximadamente 6 a 7% da área total cultivada no Brasil. Diante disso, a gente observa um grande potencial ainda de crescimento da irrigação, mas, de outro lado também, vários conflitos de uso de água, decorrentes do uso, principalmente na agricultura irrigada. Lembrando sempre que a agricultura irrigada é grande consumidora de água, mas, por outro lado, é grande produtora de alimentos. A estimativa é que mais de 50% dos alimentos consumidos no mundo vêm da agricultura irrigada. Professor, essa receita diz o seguinte, que a água tem que ser colocada na medida.
tem que ser colocada na medida certa, né? Sem falta, né, e sem desperdício. Esse é o grande desafio. E do ponto de vista das universidades, quando elas desenvolvem as tecnologias e das próprias empresas, um desafio é a extensão, né? Como levar essa tecnologia para o grande, né, usuário, que é o produtor, que é o irrigante. Então, essa é uma fase que nós estamos atravessando atualmente, né, de difundir essa tecnologia, né, e nesse evento nós estamos tendo essa oportunidade, né, de levar aos estudantes, né, e aos professores também, né, essa tecnologia para ver se a gente expande cada vez mais, né, esse processo de difusão da tecnologia do irrigante.